Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui em um episódio da série A Ortodoxia e a Religião do Futuro, na qual eu estou lendo este livro. Livro que foi escrito pelo religioso da Igreja Ortodoxa Russa do estrangeiro, chamado Serafim Rose, Hieromonge Serafim Rose. Esse livro foi escrito no início dos anos 70, quando o padre Serafim havia acabado de se tornar um sacerdote do ramo monástico desta igreja ortodoxa, que era a igreja ortodoxa que era formada pelos russos da diáspora, quando da Revolução Comunista, né, a igreja e outras religiões, mas sobretudo a igreja ortodoxa, foram muito, perseguidas ali, acossadas pelo regime revolucionário e pela União Soviética que se deu, que tinha uma proposição ateísta, né? E a igreja ortodoxa ela tinha uma vinculação muito grande, né, com o governo imperial, apoiou claramente, né, na guerra civil russa o lado, né, do exército branco, né, aqueles que estavam querendo ali estabelecer uma monarquia constitucional. Então, quando aconteceu a vitória, né, dos bolcheviques, a igreja ela se viu assim como, né, em grande animosidade com o regime. E aí, percebendo isso, o patriarca de Moscou, né, o patriarcado de Moscou tinha sido recém-restaurado, né, pelo imperador Nicolau II. O patriarca Tikhon, na época, ele temendo, né, que a própria existência material da igreja na Rússia fosse desaparecer, ele então estabeleceu uma determinação, né? Isso foi um documento, foi estabelecido, né? Um decreto patriarcal foi estabelecido que aquelas igrejas da Igreja Ortodoxa Russa, de russos que viviam no estrangeiro, elas poderiam se organizar à parte, como uma igreja à parte, enquanto a situação ali de perseguição na Rússia permanecesse, enquanto houvesse algum tipo de dúvida, né, a respeito da liberdade da igreja lá. Liberdade nunca existiu na igreja ortodoxa, né, ela sempre foi muito submetida, né, ao governo de turno. Foi assim durante todo o período do czarismo, né. A igreja na Rússia surge, né, como uma imposição do grão-príncipe Vladimir, né, que se converte e exige que todos do reino se convertam com ele. Né, a famosa frase dele, né? Aqueles que se batizarem comigo eu sei que são meus amigos, então, né? Para bom entendedor, uma palavra basta, né? Um sinalzinho basta. E depois a igreja sempre esteve, né, acossada pelos imperadores, né? O caso mais clássico é do imperador Ivan o Terrível. Imagina como ele era gente boa. Que mandou matar, né, o chefe do sínodo, trocou todo mundo, né, o primeiro hierarca da igreja. E tá tudo bem, nunca ninguém questionou que a igreja estivesse, né, destituída de graça porque o imperador mudou a bel prazer toda a liderança da igreja. Sempre foi assim, essa é a mentalidade dos russos. Mas naquele período soviético a questão era que existia uma proposição do Estado em, né, reduzir o lugar da religião e tudo mais, até proibir mesmo, né, a pregação religiosa. Então houve esse decreto. Então no exterior essas pessoas russas que estavam na igreja ficaram assim com uma autonomia, só que eles ainda não estavam separados da igreja da Rússia, nem estavam separados das outras igrejas do mundo. Só que quando o patriarca Tikhon foi morto, né, ou morreu, há uma controvérsia sobre isso, e o lugar-tenente, né, o locotenens ali do trono patriarcal, o indivíduo que ficou, né, tomando conta do trono, houveram uma sucessão de mortes, né? E aí quem sobrou foi o metropolita Sérgio. E o metropolita Sérgio, depois de ser torturado, depois de ser preso, acabou estabelecendo um tipo de concordata, digamos assim, com o Estado soviético, dizendo, olha, acabou a guerra civil e tudo mais, a igreja agora vai começar a rezar também pela União Soviética. O que era antes o Império Russo, agora é a União Soviética. Somos russos, continua a mesma coisa. Só que agora somos soviéticos. E aí o que acontece? As pessoas no estrangeiro, daquela igreja que tinha ganho autonomia, falaram assim, é uma igreja falsa, é uma igreja dominada pelo Estado ateu. Então a gente não vai mais ter comunhão com eles, não.
Eles não estavam errados, definitivamente aquela igreja estava completamente submetida ao Estado totalitário, né? Num totalitarismo você não tem liberdade, né? Todo mundo pertence ao Estado. Claro que não tinha autonomia nenhuma, mas nunca teve, né? E aquelas pessoas estavam lá, né, com um fuzil na cabeça, né? Ou é isso ou morre, ou é isso ou destrói a igreja, ou tem um pouquinho, né, de concordância aqui. Mas as pessoas, né, no exílio, né, na tranquilidade, né, da Europa, dos Estados Unidos, da América, da Oceania e tudo mais, falaram: não, eles têm que ser mártires. Uhum. Tá, você fugiu, né, vagabundo? Mas o cara que tá lá, ele tem que ser mártir. É essa mentalidade. Essa mentalidade. Em vez de você se solidarizar com o sujeito que está sofrendo lá, não. Você coloca uma carga a mais nas costas dele. Ele é do capiroto. Então essa mentalidade permaneceu então nessa igreja russa do exílio, que então agora se considerou a verdadeira igreja russa e única igreja russa. As outras igrejas no mundo estavam olhando para o que acontecia na Rússia com um certo temor e falou assim: será realmente que acabou a igreja lá e tal? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve mais liberdade para a igreja durante um certo período, depois isso voltou a ser, né, reduzido bastante. Realmente a igreja e todas as religiões na União Soviética sofreram muito, perseguições mesmo, limitações e humilhações e constrangimentos de todo tipo. Mas o que acontece é que depois da Segunda Guerra Mundial, as outras igrejas ortodoxas reconheceram que o Patriarcado de Moscou era legitimamente igreja, e aí acabou acontecendo que a igreja russa no exílio da América, na Europa Ocidental e tudo mais, falou assim: então a gente não tem comunhão com nenhuma igreja ortodoxa, porque todas elas reconhecem esse patriarcado aí do comunismo, então a gente não tem. Também aconteceu que antes disso, nos anos 20, o patriarcado de Constantinopla, uma má época danada, decidiu fazer um concílio reformista. Então eles estabeleceram algumas metas de reforma, quase nenhuma conseguiu realizar, mas o que eles conseguiram realizar foi uma mudança no calendário litúrgico. Porque os cálculos diziam que o calendário juliano em algum momento ia ter uma contradição entre Páscoa, Natividade, ia ficar confuso. Então eles calcularam e falaram assim: nós vamos reformar o calendário juliano e vamos fazer aqui um novo calendário, que é parecido com o calendário gregoriano. Não é exatamente o mesmo, mas acaba coincidindo. E aí o que acontece? A igreja russa falou assim: não, isso aí é uma mudança dos santos padres, estão querendo imitar o Ocidente. E também, já dessa época, eles já não tinham comunhão com as igrejas que aceitaram isso, a igreja de Constantinopla e as igrejas que aceitaram isso. Boa parte das igrejas aceitaram essa modificação de calendário. Então aconteceu isso. Então esse pessoal da igreja russa do Padre Serafim, o autor desse livro, é esse pessoal que está assim sozinho. Eles são os únicos ortodoxos. E aí o que acontece? Eles olhavam para a igreja ortodoxa de Moscou como comunista. Todo mundo que tivesse comunhão com ela também era uma falsa igreja. E eles entendiam que essa igreja era uma igreja ecumenista, uma igreja que tinha vontade de se juntar com os outros cristãos. O Padre Serafim Rose, então, ele vai se converter a essa igreja ortodoxa dos anos 60. Ele que era assim um homem muito voltado para o pensamento filosófico, muito voltado para a curiosidade sobre religiões. Nunca teve um grande estudo, nunca teve um grande aprofundamento, nunca leu muita coisa. Não é como hoje também que nós temos, né, a possibilidade de abrir todos os livros do mundo numa biblioteca virtual. Ele não tinha isso, né? Não foi um homem muito viajado e tudo mais. Tinha uma certa curiosidade, uma curiosidade acadêmica sobre religiões, sobretudo as orientais, sobretudo o taoísmo. E ele então, mas ele quando se converteu à ortodoxia, ele de fato tomou vontade de mergulhar ali profundamente naquele universo. E ele foi a esse grupo, a Igreja Ortodoxa Russa do Exílio, um grupo muito fanático, muito fechado. E ele viu ali uma possibilidade de transformar a sua vida. Ele era um homem homossexual, ele tinha um namorado na época e tudo mais. Assim, uma pessoa, né, moderna. Só que ele decidiu romper com tudo e ele entrou no mais radical modo de ser. Apoiado por aquelas pessoas ali, sobretudo o bispo João Maximovich. Depois se tornou o santo, São João Maximovich, São João de Xangai e São Francisco. Que era um homem assim, extremamente radical, né, no seu sectarismo. Então o Padre Serafim Rose, com essa mentalidade,
do tempo do seu batismo ao tempo dele se tornar monge foram ali um pouco menos de 10 anos. E ele escreve esse livro. Qual é a ideia dele nos anos 70? Ele estava dizendo que o anticristo estava se aproximando, estava se formando uma religião do anticristo. E essa religião do anticristo era liderada sobretudo por Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna, como representante assim, do hinduísmo, que para ele é o maior mal que existe no mundo. E também pelas igrejas ortodoxas modernistas ou ecumenistas, como ele dizia, ortodoxia mundial, o catolicismo romano, as igrejas protestantes e todas as outras religiões, né? Quem seria o inimigo dessa religião? A igreja dele, a igreja ortodoxa russa do exílio. E um outro sínodo veterocalendarista na Grécia. Então o livro ele é a formulação dessas ideias, como apontar para esta religião do anticristo. Eu faço esse preâmbulo aqui porque acho, para não cair de paraquedas alguém que tenha chegado aqui entender. Nós já temos alguns episódios e todos esses episódios são lendo esse livro que o Padre Serafim vai descrever essa tal religião do futuro, né? E depois vocês vão ver, vai mesclar com outras coisas também, as crenças de nova era, a crença dos discos voadores, muita coisa vai entrar aqui, né? O Padre Serafim vai se valer dos trabalhos do Jacques Vallée para criar suas teorias, bastante interessante, né? Muitas vezes engraçado, muitas vezes estúpido, muitas vezes absolutamente irritante na sua desonestidade intelectual, né, e grosseria. Mas por que é importante aqui? Porque aponta para as sementes do fanatismo, da estupidez, que estão presentes em todas as épocas, né? Então, as coisas que o Padre Serafim Rosso vai falar aqui, muitas vezes elas vão ser reconhecidas, o discurso que você vai ver aí agora, né? Esse livro do Padre Serafim Rosso, ele não serve muito como uma obra, né, apologética assim, para fanáticos de todas as classes, porque o Padre Serafim Rosso é muito sectário, então ele deixa muito claro que apenas os ortodoxos russos da igreja russa do estrangeiro são santos e tudo mais. Ele tenta, às vezes, contornar isso aqui para ver se consegue mais adeptos, né? Mas é difícil. Então vamos lá, meu amigo. Hoje, meus amigos... Hoje, eu suponho que não esteja apenas uma pessoa assistindo. Talvez três. Hoje aqui vamos então... Qual é o capítulo? Interessante capítulo. A meditação oriental invade o cristianismo. O Padre Serafim vai soltar aqui as suas batatadas. Mas o alvo dele aqui muito hoje vai ser essa fraqueza moral dos católicos, sobretudo liderados pelo Thomas Merton. Vamos lá. A meditação oriental invade o cristianismo. Os que vivem sob o domínio de Satanás, o príncipe deste mundo, segundo João 12:31, na escuridão não iluminada pelo evangelho cristão, são julgados à luz do testemunho natural de Deus, que todo homem pode ter apesar desse cativeiro. Ou seja, aqueles que não são cristãos ainda assim estão sob Deus, considerados da maneira como eles reagem ao senso do bem que existe mesmo quando você não é cristão. Está evidente esta consideração. O que leva a essa consideração? Que as pessoas em outros lugares têm moral, senso espiritual, considerações sobre verdades, e Deus as considera assim. Isso está evidente. O que é a própria desconsideração de tudo que o Padre Serafim Rosso falou até agora, quando é impossível ver qualquer luz em outro lugar que não seja o cristianismo ortodoxo. Ele continua. Para o cristão, no entanto, ignora isso aí. Quem recebeu a revelação de Deus, nenhum diálogo é possível com aqueles que estão fora da fé. Não vos prendais a um jugo desigual com incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Carta de São Paulo aos de Corinto, né? Segunda carta aos de Corinto, né? 2 Coríntios 6, 14 e 17. Vamos ler!
o que diz esta carta? Para entender o contexto e ver do que São Paulo está falando, vamos sim. Coisa que talvez o padre Serafim Roso não tenha feito. Talvez tenha sido o companheiro dele, aquele companheiro monástico, vocês lembram do padre, daquele outro hieromonge, o hieromonge Gleb, né? O padre Herman, que depois foi expulso da igreja. Por quê? Por que ele foi expulso da igreja? Vocês sabem, não é? Aquela coisa de corromper jovens homens, né? Para atividades sexuais. Muito bem. Será que foi ele, o companheirão do padre Serafim Roso, que colocou essa nota aqui e o padre Serafim Roso não leu? Porque vamos ver como é curioso. Segunda carta aos Coríntios. São Paulo está falando, então, com os filhos da igreja de Corinto, que não são judeus, ok? São gentios. Não vos torneis atrelados a julgo alheio com descrentes. Com descrentes. Pois que parentesco existe de justiça e injustiça? Ou que partilha entre luz e escuridão? Que sintonia existe da parte de Cristo com relação a Belial? Ou que parte pertence ao crente com o descrente? Que acordo é possível ao templo de Deus com ídolos? Perfeito. Pois nós somos o templo do Deus vivo. Tal como Deus disse. Ou seja, o indivíduo é o templo a qual São Paulo está fazendo menção. Ele não está falando aqui de uma traição porque você foi a um templo de uma outra religião e porque você está com pessoas de outras religiões. Que conexão tem você, crente, com aquele que não crê? Inclusive na comunidade dos cristãos, evidentemente por natural. Porque naquele mundo, veja, vamos entender aqui, naquele mundo você tinha o cristianismo. Nasceu aonde? Na sinagoga dos judeus. Não era cristianismo, era o judaísmo dos devotos de Jesus. Veio São Paulo e começou a pregar para quem? Para quem, meus irmãos? Para os gentios. Então ele falou assim, não precisa isso de ser judeu. Quando São Paulo fala assim, estão pregando para vocês um outro evangelho, reneguem-o. Sabe quem é esse outro evangelho? É o evangelho de Pedro, que exigia que eles fossem judeus. É uma briga entre os da igreja, porque Pedro e os outros não reconheciam Paulo como apóstolo. Isso vai ficar claro em outra passagem que o padre Serafim Roso vai citar aqui, numa cara de pau sem limite. Mas o ponto é esse. É claro que não existe conciliação entre quem não tem fé alguma e com quem tem fé, com quem é um materialista e com quem é um espiritualista, mas disso aqui, deste meio aqui, não dá para fazer essa conexão absurda que o padre Serafim Roso tenta fazer entre igreja ortodoxa, teologia ortodoxa, com essas coisas. Não existia isso. Bote na sua cabeça, São Paulo e São Pedro nunca acreditaram como a igreja ortodoxa acredita. Nunca! Porque as crenças deles nada tinham a ver com aquilo que depois, 4, 5 séculos depois, foram caracterizados os concílios ecumênicos e que é a fé ortodoxa, que nada tem a ver com nenhuma coisa que qualquer uma daquelas pessoas que conviveu com Cristo acreditou. A começar pela Santíssima Trindade. A começar pelo próprio status do Cristo, que não é o mesmo da cristologia. Nós vamos ver isso aqui agora. Continua o padre Serafim Roso. O chamado cristão é antes trazer luz do cristianismo ortodoxo a eles. Assim como São Pedro fez com a piedosa casa do centurião Cornélio, citado em Atos dos Apóstolos 10, 34, 48, a fim de iluminar suas trevas e uni-los ao rebanho escolhido da Igreja de Cristo. É com uma cara de pau do tamanho de sua barba, ou com o tamanho dos muitos pecados sexuais do seu companheiro, o padre Herman,
que o Padre Serafim Rose vem aqui nos dizer que São Pedro estava convertendo o centurião romano à igreja ortodoxa. Porque no mínimo ele imagina o apóstolo Pedro igual os ícones ortodoxos, né? Com homofórion, com cruz aqui, com sei lá, uma panágia aqui. É de um absurdo, é de um ridículo profundo, né? Pedro, o judeu. Mas eu não vou falar coisas assim. Eu vou ler a passagem de Atos dos Apóstolos para vocês entenderem o quão absurdo é, né, o tipo de construção que o Padre Serafim faz. É de um ridículo profundo. Eu não vou à citação, eu vou antes. Porque o antes que é super interessante. Ele falou aqui, Atos 10, 34 e 48, quando já está tendo contato entre Cornélio, o centurião, e a sua galera que veio junto com ele, a casa de Pedro. Eu não vou falar disso aqui só. Eu vou antes, porque antes que é interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Certo homem em Cesareia, de nome Cornélio, centurião da chamada corte itálica, piedoso e temente a Deus. Veja, ele era um centurião romano e piedoso e temente a Deus, ok? Com toda a sua casa, dando muitas esmolas ao povo e orando continuamente a Deus, viu claramente em visão. Em visão, será que isso aqui é uma coisa do capeta, Padre Serafim Rose? Porque ele não era batizado, ele estava tendo visões. Ele era um centurião romano. Será que isso aqui é um prelest? Será? Não, isso aqui é bom, entendi. Ele teve uma visão. Por volta da 9ª do dia, um anjo de Deus, será, Padre Serafim? Ou pode ser que seja uma enganação, porque ele não era batizado. Não é verdade. Ele não cantava o credo ortodoxo, creio em um só Deus, Pai do... Não cantava isso. Ele não tinha essas noções. Ele era pagão, totalmente pagão. O anjo de Deus, avançando para ele, dizendo, Cornélio. Este, olhando para ele, cheio de medo, disse, que é, Senhor? O anjo disse-lhe, as tuas orações e tuas esmolas subiram para a lembrança diante de Deus. E agora envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, conhecido por Pedro. Este está hospedado na casa de um certo Simeão. Não, está na casa de um certo Simão, curtidor, que tem uma casa junto do mar. Ou seja, o anjo falou para esse pagão que era membro do império pagão. Aquele que destruirá o templo de Jerusalém. Aquele império que crucificou Cristo. O sujeito é um alto oficial desta instituição, deste império, mas ele é crente no Deus verdadeiro. Veja que engraçado que há pessoas que estão vivendo dentro de um contexto completamente alheio, não só alheio, mas antagônico, mas elas se relacionam com Deus. Deus as vê, recebe o seu sacrifício e manda seus mensageiros, anjos, para falar com ele alguma coisa. Que coisa engraçada! Muito bem. No dia seguinte, ou seja, o anjo mandou, vai procurar o Pedro. No dia seguinte, quando eles iam a caminho e aproximando-se da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da 6ª. Sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto lhe preparavam alguma coisa para comer, aconteceu um êxtase. Um êxtase? Pedro está tendo um samadhi. Pedro está tendo uma experiência mística. Mas será que isso não é uma enganação do diabo? Não é, não. Uma experiência mística que Pedro está tendo. Veja, o pagão teve visão. Aqui é êxtase de Pedro, um êxtase. Sabe Sri Ramakrishna? Sri Ramakrishna está em êxtase. Ele está em samadhi. Pedro. Não é a mesma experiência? É a mesma coisa? Veja a lógica. Tudo bem. Então Pedro teve seu êxtase. O que aconteceu? Ele vê o céu aberto e vê descendo um certo recipiente
como uma grande toalha sendo baixada pelas 4 pontas até a terra. Uma toalhinha descida assim, ok? No qual o recipiente estavam todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Era grande, né? Todos os quadrúpedes e répteis. Por que isso, hein? E surgiu uma voz dizendo a ele: levanta-te, Pedro, mata e come esses bichos. Iguanas, lagartos, lagartixas, cavalos, bois, vacas, elefantes, todos os quadrúpedes da terra. Mas Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque nunca comi nada de vulgar nem de impuro. Ou seja, Pedro, judeu, estava comendo a comida kosher, a comida da regra, da lei. Tem casco, não tem casco, é fendido, é assim, é assado, tem pena, tem chifre, essas coisas. A regra da alimentação judaica. Então ele falou para a voz, que aqui está identificando como Senhor: não, desculpa aí, mas eu não vou não, tá? Porque eu sou muito sério. Teve um êxtase, teve visão, mas ele falou: não. Aqui, pelo critério do Padre Serafim Rosa, já era para falar: sai de mim, Satanás. Você está mandando coisas que não são dignas, não são lícitas. Veja! A visão mostrou para ele algo que era contra a sua crença, contra os seus costumes, contra o costume dos seus pais na fé. Mas ele, né, vai ser confrontado com isso. Não é esse o critério? Não é esse o critério, Padre Serafim? O que é o Preles? Não é isso? Será que não é o Preles? Será que não é uma ilusão espiritual? O que os santos padres dizem? Muito bem. E novamente uma voz pela segunda vez dirigiu-se a ele. É uma voz, aqui não está dizendo que é a voz de Deus não, mas tá bom. As coisas que Deus purificou, não consideres tu vulgares. Isso aconteceu 3 vezes, ou seja, foi uma arenga ali, ok? E imediatamente o recipiente foi levado para o céu. Essa foi a mensagem. Pedro estava mantendo a sua ortodoxia alimentar. E a voz disse: o que Deus santificar, você não venha com seus critérios. Pedro aqui na cabeça dele falou assim: mas não é a lei de Deus essas coisas que a gente segue? Muito bem. Enquanto Pedro perguntava a si próprio o que queria a visão dizer, eis que os homens enviados por Cornélio, aquele centurião romano, né? Estava acontecendo concomitantemente, né? Pedro estava tendo êxtase e o pessoal estava vindo, né? Tendo perguntado pela casa de Simão, estavam de pé no portão e chamando, informaram-se um Simão chamado Pedro estava hospedado ali. E estando Pedro a refletir sobre a visão, o Espírito disse-lhe: o Espírito, como é isso? Não sei, é dentro dele. Eis que 3 homens te procuram, mas levanta-te e desce e vai com eles sem duvidares de nada, porque eu os mandei. Espírito Santo? Descendo Pedro para junto dos homens, disse: eis que sou eu quem procuras. Qual a razão? Por que viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, testemunhado positivamente por todo o povo dos judeus. Ou seja, os judeus sabiam, né, que aquele cara romano centurião era gente boa, era legal. Ele não era pagão. Ele não era membro do exército imperial, destruidor das tradições dos pais, o assassino de Jesus Cristo, perseguidor da igreja, perseguidor dos judeus. Mas o povo falava que aquele centurião era bacana. Então tem isso, né, Padre Serafim Rosa? Então tem pessoas legais, né, que são de outros apriscos. Olha só que engraçado. Não é interessante? Porque o Padre Serafim Rosa aqui no meio falou assim: não, nada disso. Ele é simplesmente o outro, o total outro. Eu não quero nada com ele. Não é verdade? É o que o Padre Serafim Rosa falaria. Não tem como ter diálogo, né? Não é isso? Que comunhão tem a luz com as trevas, né? Mas não foi assim. Muito bem. Homem justo e temente a Deus, testemunhado positivamente por todo o povo dos judeus, foi avisado por um anjo para te convidar a entrar em sua casa e para ouvir a tua palavra. Não ocorreu a Pedro que o próprio anjo poderia falar com ele. O anjo, ou o espírito, ou a voz, preferiu mostrar a Pedro um monte de animais que ele tinha repulsa porque não era parte da sua dieta kosher,
E aqui ele está fazendo essa conexão. Vamos lá. Mandando-os entrar, Pedro deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte, levantando-se, partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope foram com ele. Veja, o Cornélio está lá, né? Na casa dele. No dia seguinte chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando eles, tendo convidado seus parentes e amigos íntimos. Ou seja, toda a família do Cornélio estava esperando Pedro, o discípulo do Senhor Jesus, chegar. Muito bem. Quando se deu a entrada de Pedro dentro da casa, Cornélio foi encontrar com eles e, caindo-lhe aos pés, prostrou-se. Mas Pedro levantou e, dizendo: levanta-te, eu próprio também sou um mero ser humano. Ou seja, Pedro repreendeu que o homem se lançou ao seu pé. Você já viu um bispo ortodoxo chegando em algum lugar? As pessoas se prostram no chão, não é? Tocam a cabeça no chão, ou a mão no chão. Sabe, parede dos macacos, assim, o macaco vai lá e toca a mão no chão, assim, como símbolo de submissão. Por quê? Porque entende-se que o bispo é a representação do Cristo. O bispo não diz assim: não, levante-se. Não, expolai-te déspota, entendeu? Incenso e tudo mais. Então, assim, Pedro não reconheceria os rituais ortodoxos que o padre Serafim Rose eleva como se Pedro estivesse pregando isso. É mentira! Aí você vai dizer assim: pô, Marcelo, mas pega leve, né? Ele tá falando da igreja, a igreja que já era a igreja ortodoxa nesse sentido. Não era! Não era! Pedro era um judeu que estava aqui encafifado se ele podia comer um pato ou uma coruja ou um camelo, porque se isso estava no livro kosher. Entenda! Não tem nada a ver! É absurdo fazer essa conexão, é ridículo! Não dá para fazer essa conexão. É patético! Muito bem. Então Pedro falou: levante-se, eu sou um mero homem. E conversando com ele, foi para dentro e encontrou muitas pessoas reunidas. E Pedro disse-lhes: vós sabeis que não é lícito a um homem judeu colar-se ou entrar na casa de alguém de outra raça. Veja, essa era a posição de Pedro, porque Pedro era um judeu. Peguem a Didaquê, o registro mais autêntico da prática dos discípulos do Senhor Jesus, e vejam que eles eram judeus, que não queriam nada com os gentios. Esta passagem aqui é sobre isso, que estupidamente o padre Serafim Rose cola para defender o seu sectarismo, provando que ou ele não leu, ou ele leu e é um analfabeto funcional que não entende o que lê. Porque ele bota as sentenças que descaracterizam toda a sua pregação tosca. É impressionante, desde o início do livro. É assim. Ele traz sentenças que destronam o seu arrazoado, que nada é lógico, é falso, é tosco. Mas até esse ato falho é ridículo. Muito bem. Então Pedro fala: você sabe, né? Eu sou judeu, você é outra coisa aí. A gente não se mistura com vocês, não. Mas também Deus mostrou-me que nenhuma pessoa deve ser dita vulgar ou impura. Por isso, vim sem objeção alguma por ter sido convidado. Pergunto então: por que razão me convidastes? E Cornélio contou a história, né? Que há dias atrás, né, um homem surgiu diante de mim com vestes resplandecentes e me disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e tua esmola foram recordadas diante de Deus. Envia emissários a Jope. Ele conta, né, exatamente o que aconteceu. Imediatamente enviei emissários para ti e fizeste lindamente em teres vindo. Agora estamos todos diante de Deus para ouvirmos todas as coisas que lhe foram incumbidas pelo Senhor. Pedro, abrindo a boca, disse: em verdade reconheço que Deus não é de favoritismos,
mas que em todo e qualquer povo que o teme e pratica justiça lhe é aceitável. Vamos ler. Deus não é de favoritismos, mas que em todo e qualquer povo que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. Então volta lá no início que o Padre Serafim está dizendo, né? Todos os povos são julgados diante da lei natural, da justiça, da bondade, da retidão, do senso espiritual. E é por isso que em todos os povos existem devotos de Deus. Eles não são judeus, eles não são cristãos. Não é evidente que nesse contexto aqui a única possibilidade de você considerar aqui, porque não existia um cristianismo organizado, definido, ainda estávamos no tempo que eles eram todos judeus, ainda entendendo que talvez pessoas não judias pudessem ter alguma luz. Olha só que engraçado. Esse é o contexto. Esse é o contexto óbvio, evidente, inescapável dessa passagem. Mas que o fulano aqui, o pobre coitado do Padre Serafim Rose, enfeixa para provar a negação de tudo isso, que é o que ele faz. É impressionante. Como esse lixo desse livro pode ser então considerado por alguém base de uma fé sólida. Poucas pessoas fazem isso, mas quem faz isso é muito analfabeto funcional. É muito. Isso aqui não resiste a uma mera leitura básica, concretamente básica, dos Atos dos Apóstolos. Porque o cristianismo ele está se formando aqui como uma religião dos muitos povos. Povos e culturas e modos de crer. Mas vamos continuar lendo, que é muito interessante o que vamos ler aqui. Não é? Cornélio fala sobre isso e tudo mais, né? Pedro abrindo a boca diz, né? Deus não tem favoritismos. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz através de Jesus Cristo. Ele que é o Senhor de todos. Muito bem. O Senhor de todos, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, como sabemos, né, pregou exclusivamente para os judeus. Mas o que Pedro está dizendo, que o Senhor Jesus que surgiu no meio de Israel é para todos. Tá bom. Vós sabeis a palavra sucedida em toda a Judéia, tendo começado pela Galileia, depois do batismo que João anunciou, João Batista, né? Palavra essa que foi Jesus de Nazaré. Sabeis como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele que percorreu vários lugares, fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Veja que aqui em nenhum momento Pedro diz, o Pai estava com ele. Pedro diz, Deus o fez, Deus estava com ele, Deus o ungiu. Porque para Pedro não é como na fé cristológica dos concílios ecumênicos, que nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nunca ouviu falar nisso, morreu sem conhecer essa história. Para ele, Jesus era o ungido de Deus. Agraciado por Deus, empoderado por Deus. Será então que Pedro era ariano? Não, porque as ideias de Ario que vão surgir lá, anacronicamente, nunca poderiam ser assumidas por Pedro com este nome. Mas o caso concreto é que Pedro em nenhum momento está caracterizando que Jesus é uma segunda pessoa de uma Santíssima Trindade. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? É que é ridículo você considerar que Pedro está prefigurando a igreja ortodoxa. Em nenhum aspecto isso faz qualquer sentido. É ridículo. Ele era um judeu completamente devoto a Jesus. E agora ele está começando a ter que enfiar goela abaixo, que vai ter que ter comunhão com pessoas de outras raças, de outros povos, de outras culturas, e não só com judeus, porque as evidências estão mostrando para ele
que aquela luz que Jesus trouxe, ao que parece, precisa ser levada para outros. É isso que está colocado. Este registro é totalmente ecumênico, no sentido que damos hoje moderno. Ele é totalmente sobre você se juntar a outros. É totalmente sobre isso. E só a imbecilidade profunda do Padre Serafim Rosa não consegue compreender que ele nos dá todas as bases para refutar o seu discurso odioso e burro. Ok? Muito bem. Então continua aqui Pedro. Ele diz, né? Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. A ele que mataram, suspendendo-o em um madeiro, esse mesmo Deus ressuscitou-o no terceiro dia e outorgou-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas a testemunhas já antes designadas por Deus. Interessante. Nós que comemos e bebemos com ele depois de sua ressurreição dos mortos, e mandou-nos anunciar ao povo e testemunhar que ele é o designado de Deus como juiz de vivos e mortos. Aqui, muitas informações. Primeiro, ele está afirmando que Jesus é ungido, Jesus é ordenado, Jesus é empoderado, é feito por Deus, foi ressuscitado por Deus. Quem conheceu ele depois da ressurreição? Não é qualquer Paulo aí não, hein? Apenas aqueles que haviam sido designados antes, os discípulos reais de Jesus. Não esse Saulo aí não, hein? Nós que comemos e estivemos com ele. Tá claro? Está claro aqui a rivalidade? Está claro aqui a ideia? Está claro aqui a noção? Mas o que deve estar mais claro, vocês perceberam como ele caracterizou Jesus? Vocês lembram da palavra de Sri Ramakrishna? O avatar é como um vice-rei que vem estabelecer a lei do rei porque traz o seu estandarte. É evidentemente a mesma coisa ou não? Ou você vai meter aqui que existe uma Santíssima Trindade aqui, um Cristo Deus e homem aqui. Aqui não tem, meu camarada. Não tem. Tira o cavalo da chuva. Não tem. Aqui não tem. Então, a sua fé ortodoxa não está aqui. Então, de modo algum, o diálogo de Pedro com o centurião Cornélio tem nada a ver com o seu sectarismo cretino. Nada a ver. Nada a ver. Não há como você enfiar isso aqui. Não há. Só para debilóides que vão comprar esse discurso de que nós temos em São Pedro um bispo da igreja bizantina, da igreja romana. Não existe isso aqui. Nós estamos vendo aqui um judeu reconhecendo que, pelo visto, é a vontade de Deus que nós nos reunamos com outros. Não é? É por ele que todos os profetas dão testemunho que todo aquele que acredita nele recebe libertação dos erros através do seu nome. Estando Pedro ainda a dizer essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a palavra. Ou seja, eles não tinham sido batizados, mas o Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo desceu sobre esses pagãos. O Espírito Santo desceu sobre esses não batizados. Há alguma questão aqui de dúvida? Ou não desceu? Ou desceu mais ou menos? Ou ficou na porta do caminho? Peraí. Ele não foi batizado ainda, eu tô aqui, tá? Não, ele desceu neles. E ficaram estarrecidos os fiéis circuncidados, os judeus, que tinham vindo com Pedro, porque sobre os gentios, veja você, fora derramado o dom do Espírito Santo. É que ouviram falando em línguas e glorificando a Deus. Qual foi a prova que o Espírito Santo desceu sobre esses homens? Que eles estavam falando em línguas. A Igreja Ortodoxa aceita o dom do Espírito Santo de pessoas que falam em línguas, ou ela ridiculariza isso? Ou ela ridiculariza profundamente essas práticas
pentecostais e carismáticas aí, desses fuleiros aí ocidentais cristãos, que nem cristãos direitos são. Não é verdade? A prova cabal de que os gentios estavam com o Espírito Santo de Deus é que os dons que eles manifestaram são aqueles que a Igreja Ortodoxa despreza solenemente. Então veja como é totalmente ridícula a tentativa de conectar as coisas aqui. Foi então que Pedro deu a resposta: pode alguém reter a água para batizar esses que, tal como nós, receberam o Espírito Santo? É verdade, né? Mas aqui o batismo não é para descer o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu. Veja, então o batismo aqui é uma confirmação de que eles fazem parte da igreja. Veja você, será que esse texto aqui ele está descaracterizando a sacralidade dos sacramentos ortodoxos, Padre Serafim? Será que esse texto aqui ele é anti-ortodoxo? Será? Eu acho que é. Eu acho que é. Ele determinou que em nome de Jesus eles fossem batizados. Então pediram que ficasse alguns dias. Este aqui é o texto dos Atos dos Apóstolos que o Padre Serafim usa isso como prova. Veja, o texto destrói cabalmente cada uma de suas bobagens ridículas. Cada uma delas. O texto que ele indica é inacreditável. Inacreditável. Não é? Fiz um trechinho que eu li, porque a consideração sobre essa passagem ocupou muito. O chamado cristão, continua aqui o Padre Serafim, o chamado cristão é antes trazer luz do cristianismo ortodoxo a eles, assim como Pedro fez com a piedosa casa do centurião Cornélio. Ou seja, o apóstolo Pedro estava pregando ortodoxia. É verdade. É verdade, estava mesmo, né? De Felônio, tudo isso estava lá. Não é nada disso. Nada disso. É ridículo, é patético. Aí ele diz aqui: tudo isso é suficientemente óbvio para os cristãos ortodoxos que conhecem e são fiéis à verdade da revelação de Deus na Igreja de Cristo. Não, isso aqui tudo é óbvio para quem é um analfabeto funcional, para quem nunca leu nada, para quem não conhece coisíssima alguma, para quem é enganado por um discurso tolo, maluco, o que na verdade boa parte dos ortodoxos não é nem um pouco piedoso e não compreende nada assim, muito pelo contrário. Mas aqueles que compram esse discurso são aqueles que nunca leram a Bíblia, nunca leram os Atos dos Apóstolos, nunca leram o Evangelho. Porque se fossem ler, pura e simplesmente associando as ideias básicas que estão contidas aqui, se não fossem analfabetos funcionais, falariam: não, desculpe, mas está tudo errado isso aí que você está falando. Mas muitos que se consideram cristãos têm pouca consciência da diferença radical entre o cristianismo e todas as outras religiões. E alguns que talvez tenham essa consciência carecem de discernimento na área das experiências espirituais, entre aspas, claro, né? Porque Pedro e o Cornélio tiveram experiências espirituais genuínas. Seria uma cristã? Não, é tudo falso. Né? O discernimento que tem sido praticado e transmitido nos escritos patrísticos ortodoxos e na vida dos santos por quase 2000 anos. Aí entra aquela lorota, aquela banalidade, né, de argumento ridículo, né? Esse argumento de autoridade cretino, de emoldurar aqui um enfeixe doutrinário para legitimar defesas ridículas como essa aqui. Na ausência dessa consciência e discernimento, a crescente presença de movimentos religiosos orientais no Ocidente, especialmente na última década, tem causado grande confusão na mente de muitos aspirantes cristãos. Veja você, como os ocidentais eles não têm o conhecimento patrístico ortodoxo, eles se tornam vítimas dessas artimanhas desses encapetados orientais que querem ensinar yoga para cristãos. Sabe onde estão os cristãos ortodoxos com a sua patrística? Estão todos eles nessa altura do campeonato, dominado por sociedades legalmente ateístas. Todos eles. Todos. Que nem a patrística ortodoxa não salvou os ortodoxos. Não, a patrística ortodoxa formou a geração de ateus. Na União Soviética, nos Balcãs, toda essa região. Né? Foi a patrística ortodoxa que formou toda uma geração de pessoas que destruíram fisicamente as igrejas. No Ocidente decaído e ignorante da patrística ortodoxa, nunca ocorreu isso. Nunca ocorreu.
Mas os ortodoxos são esses que vão dar, né, a lição de moral em vocês, seus cristãos mornos que ficam aí fazendo yoga. Nós temos um conhecimento profundo dos santos padres e por isso que nós estamos aqui. Todas as nossas nações são ateístas quase, né? Muito bem. E onde não é assim, os movimentos de aproximação em contato com o hinduísmo crescem profundamente, como é no caso da Grécia. A Grécia não estava nesse grupo de países que estavam, né, dominados por regimes comunistas e socialistas. Não, país ortodoxo. Veja como crescia lá. Por que crescia lá? Porque os ortodoxos os gregos são nominais. Se nasce, ele é ortodoxo. Mas e a fé? Nem a Bíblia ele consegue ler, porque a Bíblia é no grego koiné, é no grego bíblico, não é? Arcaico, ou seja, não é o grego que os gregos leem. Então eles vão à igreja, eles são batizados. Isso é noção identitária. Eles não são turcos, eles são gregos, então eles são ortodoxos. Vocês já viram o filme, muito fraquinho, muito ruim, por sinal, chamado Casamento Grego? Aí a história, em um dado momento, a moça vai casar com um cara que é um americano, enfim, não acredita em nada, mas ele vai lá, então ele quer casar com ela, então ele descobre que ele tem que ser batizado. Então ele é batizado na igreja ortodoxa, e aí ele levanta da pia batismal e diz, sou grego! É assim, é esse tipo de coisa, é esse tipo de gente, com essa experiência de uma igreja de isopor, que vai dizer para os outros que os outros são mornos, são tolos, são bobinhos, são enganados, são cheios de prelest. Toda a vida de vocês é um prelest. Vai ver os países ortodoxos. Vai ver o que acontece lá. Deveria ser assim, né? As sociedades ortodoxas deveriam ser... Não. Tudo bem. O Padre Serafim aqui está dizendo que não existe nenhuma igreja ortodoxa legal, porque todas elas são ecumenistas. Mas a igreja dele, a igreja dos verdadeiros crentes, é a igreja que nem existe mais hoje, porque ela se tornou novamente unida com o patriarcado de Moscou. Então, se for por isso, venceu, né, a religião do anticristo. A sua própria igreja está lá, né, Padre Serafim? Mas que nem a escatologia disso? Dormir no ponto, Senhor, não tem mais igreja, acabou. Né? Já veio, então já aconteceu. Veja o ridículo disso. Por que eu falo isso assim com muita ênfase? Porque eu fui, né, membro da igreja ortodoxa, fui um clérigo ortodoxo, fui um catequista ortodoxo, fui um missionário ortodoxo, né? E eu sei que existem pessoas que associam o trabalho que eu faço a isso ainda hoje, que estão conectados comigo hoje porque estiveram no passado, e existem pessoas jovens que estão buscando coisas fortes, coisas firmes, coisas exóticas, às vezes um pouco malucas. Então eu estou dizendo para essas pessoas, isso aqui é só besteira. Não a igreja ortodoxa, a espiritualidade ortodoxa, não é isso. Você pode ser um cristão ortodoxo, ter vida orante, ser sério, olhar para Cristo e direcionar sua vida para ter amor por Deus. Mas isso aqui é lixo. Isso é lixo. Lixo. É lixo em todos os sentidos. É teologicamente lixo, é historicamente lixo, é no campo das ideias é lixo, é tudo lixo. A sinceridade das pessoas envolvidas é lixo. Não há testemunho de nada santo aqui. É só porcaria. Sendo bem honesto, não é? Muito bem. Então, na ausência dessa consciência e discernimento, a crescente presença de movimentos religiosos orientais no Ocidente, especialmente na última década, tem causado grande confusão na mente de muitos aspirantes cristãos. De muitos aspirantes a cristãos. Não são cristãos ainda, claro que não. Ele é católico, ele é protestante, ele não é cristão ainda. Só quando ele for ortodoxo, entende? No caso de Thomas Merton, vem imediatamente à mente um convertido sincero ao catolicismo romano e ao monasticismo católico há cerca de 40 anos. Ou seja, está dizendo que o Thomas Merton é um cara sincero que se converteu há 40 anos atrás. Isso aqui é 72, né? Então bota 40 anos atrás aí. Aí ele diz, muito antes das reformas radicais do Vaticano II. Reformas
radicais do Concílio Vaticano II que permitiu aos católicos olharem para os ortodoxos sem ter nojo. Porque antes os católicos olhavam para os ortodoxos e sentiam nojo dos ortodoxos. Falava assim, esses hereges, esses cismáticos, eram cismáticos na verdade o que eles diziam, não hereges. Os ortodoxos chamavam os católicos de hereges, e chamam ainda hoje os mais rígidos. Os católicos falavam assim, esses cismáticos bizantinos. Queriam nada com isso, nada de papa encontrando com patriarca, nada disso. É só a partir do Concílio Vaticano II que as luzes e joias do cristianismo oriental ortodoxo passam a existir para os católicos. Mas o padre Serafim Rose acha que aí é que eles viraram o lixo. Veja que estranho. Que terminou os seus dias proclamando... O padre Merton, né? Que terminou os seus dias proclamando a igualdade entre as experiências religiosas cristãs e as experiências do Zen budismo e de outras religiões pagãs. Não é isso, não. Eu tenho alguns livros do padre Thomas Merton. De fato, ele é, em muitos aspectos, sim, compara, relativiza, reconhece, é muito elogioso em relação a Sri Ramakrishna, por exemplo, diz, a respeito disso aqui, eu estou com Ramakrishna acertou, mas é tudo, é um ponto. Mas aponta também diferenças importantes. Fala em um dos livros que ele faz uma biografia de Lao Tse, ele faz um alerta para a frivolidade do pensamento, de comparar as religiões apenas sob o ponto de vista acadêmico. Tudo está lá. Ao contrário do padre Serafim Rose, que é um frívolo que nada leu, é só um ignorante tosco, falando besteiras, falando do que ouviu falar e do que tem medo. O Thomas Merton não estudou verdadeiramente várias doutrinas, ritos, né? Claro, ele não estava cuspindo na cara das pessoas, né? Então ele podia lá ler, ver, acompanhar. Então não é exatamente isso que ele diz. Mas o que é engraçado é que ele fala assim, o padre Thomas Merton, ele viveu antes do Concílio Vaticano II, veja. Então, ao que parece, ele foi formado em uma mentalidade que não permitia a ele ser tão frívolo, tão relativista assim, mas foi o que deu, né? Não é verdade? Porque se ele fosse um padre formado pelo Concílio Vaticano II, dava para entender, viu, ele foi viciado. Não, é antes. Por que a gente entende isso? Porque o Concílio Vaticano II trouxe demandas dos cristãos católicos, né? E por isso que ele foi tão aceito. Tão aceito. Esmagadora maioria do povo católico abraçou o Concílio Vaticano II. Tiveram um pequeno grupo de dissidentes, muito pequeno. Muito bem. Algo paira no ar nas últimas 2 décadas, corroendo o que restava de uma visão cristã saudável no protestantismo e no catolicismo romano. Visão saudável, padre Serafim? Quer dizer que a Igreja Católica pré-Vaticano II tinha alguma visão saudável? É verdade, seu relativista. É verdade, seu ecumênico. No protestantismo tinha. É verdade. No protestantismo que despreza o monasticismo, qual você faz parte. Tinha alguma coisa saudável? Lá tem. Tinha. Ah, que engraçado, né? Então você consegue ver que em diferenças há pontos positivos, verdadeiramente, genuinamente saudáveis, e uma coisa que é abissalmente diferente da sua. Que coisa curiosa. Será que isso aqui é um argumento para engabelar as pessoas, para que elas comprem o seu discurso odioso? Será? Porque a base de todo esse discurso do padre Serafim Rose é combater o ecumenismo da Igreja Ortodoxa. E o ecumenismo da Igreja Ortodoxa, ao contrário do que parece o discurso ridículo do padre Serafim Rose, é esmagadoramente com a Igreja Católica Romana e um pouquinho com a Igreja Protestante. Com o hinduísmo, com o budismo, com o taoísmo, com qualquer outra coisa, é irrelevante. É irrelevante. A grande questão do diálogo ecumênico é entre as igrejas cristãs. E é tudo isso que um sujeito como o padre Serafim Rose odeia.
Mas aqui ele tenta ganhar a simpatia do leitor que, com toda certeza, é protestante ou católico. Para dizer assim, viu? Eu estou querendo falar de uma coisa para todos nós, viu? O risco que a gente corre aqui, esses escurinhos da Ásia aí, chegando aqui, gente. Né? Que é isso, né? Sabe que tem isso, né? Sabe que tem isso muito incutido, né? Esses incivilizados aí, né? Então ele diz que agora a própria igreja ortodoxa está sendo atacada por essa doença. A própria igreja, vírgula, a santa ortodoxia. A igreja é a santa ortodoxia. Catolicismo romano e protestantismo minúsculo. Igreja maiúscula, santa ortodoxia maiúsculas. Só para você não entrar numas de que o Padre Serafim Roso está reconhecendo que protestantes e católicos são igreja, tá? Não entenda errado, não. O diálogo com as religiões não cristãs é antes um sintoma do que uma causa desse novo espírito. Nesse capítulo, examinaremos alguns dos movimentos religiosos orientais que tiveram influência nos anos 70, com ênfase especial nas tentativas de desenvolver um sincretismo entre o cristianismo e as religiões orientais, particularmente no campo das práticas espirituais. Muito bem, nesse próximo capítulo ele vai falar do yoga cristão e do zen cristão. Eu não vou ler hoje, porque eu me demorei muito aqui na introdução da história bíblica que o Padre Serafim Roso tenta fechar. Mas eu estou plenamente satisfeito com isso, porque é o âmago dessas coisas, né? É demonstrar o caráter falsário, patético, pobre, fraco, incapaz de resistir a um sopro desse discurso apologético do Padre Serafim Roso. Provamos aqui, mostrando as fontes escriturais. Você reflita, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Esse vídeo vai sempre ao ar, esses vídeos da série do Padre Serafim Roso vai sempre ao ar aos sábados. Mas eu gravo esses vídeos sempre na sexta-feira. Por quê? Na sexta-feira eu tenho o costume de lavar o banheiro na minha casa. É uma das tarefas a como me imponho. E eu encaro essa série aqui como lavar o banheiro. É uma coisa chata, desagradável, cansativa, mas absolutamente necessária. Ok? É isso. Até a próxima semana, então. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Diferente do Padre Serafim Roso, que não ficou em paz nunca, coitado. Fiquem todos com Deus.